Se você resolver levar a sério tudo que dizem que é necessário para ter uma vida boa, você vai acabar acordando às 5 da manhã todos os dias, dormindo 12 horas por noite, caminhar 10 mil passos todos os dias, tomar banho gelado, meditar, escrever diário com dezenas de páginas e tudo isso trabalhando 12 horas por dia, ou seja, impossível. Então, ao invés de adicionar mais uma lista de afazeres na sua rotina, que tal se a gente fosse pelo caminho contrário? Talvez algumas coisas que você precise fazer não seja adicionar mais hábitos, e sim remover o que está pesando. Eu separei então 6 coisas para você remover da sua vida. E ao fazer isso, você vai tornar ela sensivelmente melhor. O 6º item, aliás, ele é praticamente um resumo do espírito desse canal aqui. Então, te peço que fique até o final. O item 1 da lista é lealdade a uma versão antiga de si mesmo. Olha, eu tenho certeza que você tem uma versão sua que já funcionou muito bem no passado. Talvez foi uma fase sua que você precisou aguentar mais pressão, ou então o contrário, quando você precisava ficar mais quieto, não incomodar, não se expor, não ofuscar os outros. O problema é quando você continua sendo fiel a essa versão, quando ela já não faz mais sentido na sua vida. É como se a sua mente estivesse cheia de abas abertas no navegador. Elas ficam lá, rodando em segundo plano, nunca foram encerradas. Ficam ali consumindo sua energia, muitas vezes sem que nem você perceba. E com o tempo, isso que você chama de personalidade, muitas vezes é isso, um conjunto de abas abertas, coisas que nunca foram encerradas, nunca foram resolvidas. Por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa. Talvez não. Talvez você só tenha sido condicionado lá atrás a ficar sempre, permanentemente em modo alerta. Eu não consigo parar, eu tenho que me manter sempre ocupado. Será que isso é ambição mesmo? Será que isso não é você fugindo de ter que encarar o silêncio ao seu redor? Eu sou muito independente, não preciso de ninguém. Ou talvez você tenha aprendido lá atrás que não era seguro contar com os outros. Eu sou assim mesmo, meio fechado, meio na minha. Será mesmo? Ou será que você aprendeu lá atrás que mostrar vulnerabilidade e se mostrar demais tinha um custo? Percebe só? Essas características não são quem você é. Elas são só padrões de comportamento que serviram muito bem num contexto lá atrás, mas que agora você ainda está preso a elas. E aí você começa a viver com base em crenças antigas. O seu sistema, ele repete, ele não reinventa, porque afinal ele está tentando te proteger, não te curar. Se você não escolher conscientemente mudar, você vai continuar só reproduzindo isso. Então, se você fica pegado a uma versão antiga de si mesmo, você limita o que você pode se tornar. Crescer também envolve abandonar identidades antigas. Não é fracasso, é a atualização. O funeral de quem você foi é o que te liberta. Segundo item é a dependência de aprovação dos outros. Olha, ao contrário do que você pode ter sido levado a acreditar, não é a idade que vai te livrar disso. Conheço gente de 30 anos que vive a vida de forma muito mais livre de gente de 50, 60 que ainda organiza a sua vida de tal forma a não desagradar outras pessoas. O problema de quando você vive assim é que você passa a performar e não viver. E eu não estou falando de performance no sentido de gerar valor. Eu estou falando de você reduzir a si mesmo a uma versão socialmente aceitável para os outros. E o perigo é você se tornar esse personagem que você está interpretando. Agradar os outros constantemente é abandonar a si mesmo. No curto prazo até pode ter algum benefício, mas no longo prazo você vai terminar abandonado e esquecido. O que mais atrai respeito e conexão é a autenticidade e não querendo ficar agradar o tempo inteiro. E eu não vou mentir, isso pode sim te custar a aprovação de algumas pessoas. Talvez você conheça alguém assim, um parente ou um colega de trabalho que quando é confrontado se posiciona de maneira franca. Até pode não agradar os outros na hora, mas ao final do dia ele obtém mais respeito e faz mais conexão. Se você tem um temperamento amigável, que geralmente se abstém do que é melhor para você para agradar os outros, você tem que lentamente fazer um treino de assertividade. Comece dia após dia pequenas microdecisões a tomar pensando mais em você e não nos outros. As pessoas no longo prazo, elas vão valorizar isso. O caminho não é fácil, mas eu falo por experiência própria, isso vai fazer bem para você. Número 3, ambientes e relações que drenam a sua energia. E olha só, eu não estou falando aqui daquele clichê de cortar pessoas claramente tóxicas da sua vida. É uma coisa muito mais global. É aquela conversa que você sai mais cansado do que entrou, é aquele grupo onde tudo vira reclamação, é aquela empresa ou aquela escola que te puxa para baixo todo o tempo. É aquela conversa que você entra e depois sai, sabendo que vai precisar se recuperar depois. Ambientes onde você evita dar a sua opinião porque sabe que vai gerar um grande desgaste.
Ou então onde você precisa ficar se explicando o tempo inteiro, toda hora se justificando. Isso tudo consome a sua energia. E se você não presta atenção nesses fatores externos, você começa a achar que o problema é você, que é normal, é o cansaço da vida. Você recebe só aquilo que tolera. Então a pergunta que eu te deixo é: o que você está aceitando hoje que você sabe no fundo que não deveria? E aí são 3 caminhos possíveis. O primeiro é uma estratégia indireta. Você simplesmente muda como você se posiciona. Nem tudo pede confronto. Você pode simplesmente se abster de falar, você se ausentar sempre que possível, você evitar dar a sua opinião. O segundo caminho é uma estratégia direta, impor limites. Você passa não só a cuidar do próprio comportamento, você passa a ensinar os outros como lhe tratar. É dizer, isso não funciona para mim. É cortar uma conversa no meio. É não tolerar certos tipos de comportamento. Não vou mentir, no início é desconfortável, mas com o tempo isso gera respeito. E o terceiro caminho é quando os outros 2 não funcionam, que é deixar ir. A verdade é que nem todo mundo vai caber na próxima fase da sua vida. Às vezes você tem que simplesmente abandonar. Tenho amizades que se tornaram ruins mesmo. E às vezes ainda tem contato, estou ali num grupo de WhatsApp, por exemplo. Mas o que eu faço? Eu simplesmente me ausento, paro de responder. No máximo, se me marcam diretamente, eu respondo de forma curta, mas eu realmente deixei aquilo lá ir embora. Pensa num barco com excesso de peso. Ele não afunda, mas se você não remover parte da carga, ele não vai para frente. E é a mesma coisa com a sua vida. Você tem que fazer certas remoções para poder progredir para onde você precisa. Item 4. Obsessão por ter tudo planejado. Olha, planejar é muito bom mesmo, mas como já disse Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar um soco na boca. Se você quer crescer na sua vida, você tem que aprender a lidar com o imponderável. O progresso exige que você saiba reagir quando as coisas não saem como você espera. E eu posso falar com lugar de fala que um dos melhores jeitos de aprender isso na marra é tendo filhos. Virar pai e mãe é um ótimo ensinamento nesse sentido, porque pela primeira vez na sua vida, você não é mais o centro das atenções. E aí, quando acontece algo com a sua cria, é muito mais desestabilizador do que se fosse com você. Vou dar um exemplo. Tem um casal de amigos que não tem filhos. Marcaram uma viagem internacional. Estavam descendo as escadas da portaria para entrar no Uber para ir para o aeroporto e ela torceu o pé de uma maneira bem grave. E tiveram que ir para o hospital, tiveram que abortar e remarcar a viagem. É chato remarcar um voo internacional? Claro que é. Mas eu te garanto que muito pior é você também ter uma viagem internacional marcada e na véspera o seu filho ser atropelado e você passar a madrugada com ele no pronto-socorro. E sim, eu falo por experiência própria. Ao invés de advogar por perfeição ou planejamento completo, é muito mais interessante você aprender a não sucumbir às catástrofes quando elas acontecem. Muita gente fica esperando o momento ideal, clareza total, segurança ideal, só que a vida raramente vai te oferecer isso aí. Número 5 é a fantasia de que sucesso ou dinheiro vão resolver o seu mundo interno. Conquistar coisas é importante, melhorar a renda, crescer profissionalmente, obter reconhecimento, tudo isso tem valor. Se você está assistindo conteúdo como esse canal aqui, é porque você está genuinamente tentando melhorar. E isso é ótimo. Mas existe uma expectativa silenciosa de quando certas metas forem atingidas, uma paz interna vai surgir. E nem sempre isso acontece. O sucesso, ele resolve problemas objetivos. Ele não cura o seu mundo interno. Ele só vai amplificar o que já está lá. Trabalhar demais é muitas vezes a distração perfeita para fugir de outros problemas. Eu já tive um chefe que ele era muito conhecido por inspirar a equipe. O pessoal adorava ele e ele fazia o pessoal ficar até mais tarde trabalhando. Quando não dava mais, ele levava toda a equipe para um happy hour, pagava tudo, ficava lá até o lugar fechar. O que era para ser uma característica peculiar da pessoa se revelou, na verdade, um disfarce para uma ferida na alma. Tudo que ele não queria, na verdade, era chegar em casa com a família ainda acordada, para não ter que dialogar. E a conta sempre chega. Hoje, por exemplo, ele vive afastado dos filhos, que moram com a mãe em outro estado. Agora ele vive de ponte aérea e malabarismos na agenda para conseguir recuperar um pouco daquilo que foi uma separação turbulenta. Uma conta bancária maior, infelizmente, não recupera o senso de valor próprio quebrado. Vamos para o último item. Se você está gostando, eu peço que deixe o seu like e se inscreva no canal. O 6º item é viver em modo automático. Olha, muita gente não está doente, não está em crise, nem está com burnout. Está simplesmente vivendo a vida num piloto automático. Trabalha o dia inteiro sentado, mal consegue pegar sol, passa o dia mentalmente cansado, dormir parece que não recupera,
no dia seguinte já acorda cansado de novo e às vezes anos passam nesse estado. Para quebrar esse ciclo, muitas vezes as pessoas acham que tem que fazer algo grandioso. Quando eu me mudei aqui para São Paulo, capital, conheci muito paulista que o sonho era morar no meio do mato. E eu entendo, genuinamente entendo o desejo de morar com mais silêncio, mais paz. Mas a verdade é que numa conversa assim de 15, 20 minutos com a pessoa, eu descobri que isso, na verdade, era uma tentativa dela de resolver um problema sistêmico, de ela estar operando por aparelhos, permanentemente cansada. Na verdade, o primeiro passo para a solução ele é muito mais simples e muito mais físico. É simplesmente se mexer um pouco mais ao longo do dia, pegar um pouco mais de luz, sair um pouco da tela, dormir um pouquinho melhor, criar pequenos choques de bem-estar na rotina. Esses pequenos passos, que é o que eu prego aqui nesse canal, podem desencadear um efeito poderoso na sua vida. São capazes de desbloquear o modo viver no lugar do sobreviver. Antes de querer se mudar de cidade ou tomar qualquer decisão radical, eu rogo, experimente esses pequenos passos. Eu tenho um vídeo sobre isso no canal. Vou deixar o link aqui na descrição. Talvez então construir uma vida possível não seja sobre adicionar cada vez mais coisas. Talvez seja parar de carregar o que não faz mais sentido. E quando você começa a tirar esse peso, não é que a vida muda de repente. É você que começa a funcionar melhor dentro dela, com mais energia, mais clareza e principalmente um pouco mais de paz. No fim, é isso que a gente quer construir aqui, não é uma vida mais otimizada, mas uma vida que seja possível de viver. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.